Os protagonistas da minha história são três. Eu fui a Cuba há 2 anos e tal, na altura em que se celebrava em Cuba os 50 anos da Revolução. E é em Havana que se passa a história. Felizmente deixámos o melhor para o fim e estivemos muitos dias em Havana. E mal chegámos a Havana, passou-se o seguinte. Deixámos as malas no nosso hotel, que era bastante central. Eu e o meu amigo, elas ficaram no hotel, fomos passear. E os cubanos têm uma dignidade extraordinária. Eles não pedem esmola, mesmo quando estão a pedir. Mas ninguém vem ter connosco só a pedir umas moedas. Eles querem-te sempre dar algo em troca. Seja uma caricatura, seja estarem com um traje típico e então cobram pela fotografia, seja usarem, eu nem consigo dizer a palavra, daguerreótipo, aquelas máquinas com 100 e tal anos, onde a fotografia fica como se nós tivéssemos sido transportados para o século XIX. Eles fazem algo por nós. Eles querem fazer alguma coisa, eles querem sentir que estão a ser pagos por alguma coisa. E nós passamos numa esquina por um rapaz que estava a vender fotografias. E vimos, uma das fotografias chamou-nos particularmente a atenção porque era uma foto tirada de um terraço, de um prédio claramente altíssimo. E em primeiro plano aparecia um rapaz que estava de costas para nós, com os braços abertos, e Havana estava aos seus pés. Num dia esplendoroso de sol, era uma grande vista da Havana, com mar ao fundo, sol. Era um miúdo que abraçava a sua cidade, foi a primeira impressão que nós tivemos. E começámos a conversa com o fotógrafo, que é o primeiro protagonista desta história, chama-se Brian. E o fotógrafo disse-nos, vocês gostam das fotos? Eu tenho muito mais. Querem vê-las? Querem conhecer o rapaz da fotografia? E nós, sim. Então às 6 da tarde eu estou à porta do hotel com amigos meus e vou levar-vos até ao sítio onde a fotografia foi tirada. E nós, portugueses, no estrangeiro, ou seja, loucos, dissemos, bora. Chegou às 6 horas, 3 cubanos desconhecidos receberam-nos e lá fomos nós. E fomos andar. Havana é uma cidade maravilhosa, mas Havana é decadente, só que está com aquele charme decadente, está. E como o país é muito pobre, Havana à noite está às escuras. E então, de repente, só a meio daquela noite e de uma longa caminhada, é que nos ocorreu, ao pequeno grupo de portugueses, espera aí, nós estamos aqui, em Cuba, à noite, com 3 gajos que não conhecemos, a andar não sabemos bem para onde. A quem é que eles vão tirar o rim primeiro? Felizmente valeu a pena confiar na natureza humana. Eles levaram-nos a um prédio profundamente degradado, onde só vivia uma família e era a família precisamente do terraço onde tinha sido tirada a fotografia. E antes fizemos uma paragem e eles disseram-nos, temos que lhes dar algo. Lá está. Para eles nos abrirem a porta, mas isto faz sentido, é decente, é elegante. Temos que lhes pagar alguma coisa. Então comprámos comida. Comprámos umas massas, comprámos fruta, comprámos umas bebidas. A família que vivia no último andar, era um 9º andar, salvo erro, deixou-nos entrar e depois chegámos àquele terraço. O terraço onde tinha sido tirada a fotografia. Os 3 protagonistas da história são Brian, o fotógrafo, Orlandinho, o músico, que se chama Orlando, mas tinha umas favolas tipo Ronaldinho Gaúcho e adora futebol, portanto era o Orlandinho, e o Raul, o jornalista, como ele próprio dizia. Portanto, trabalhar na imprensa, numa ditadura, ele próprio colocava as aspas. E nesse terraço passámos horas, levávamos algum álcool, rum, levávamos Tucola, porque obviamente Coca-Cola não se vende lá. E estes putos, que nós podíamos ter conhecido no bairro Alto, o que eles queriam saber, eles conheciam essa de Queiroz, eles queriam saber, era o maior interesse, se o 25 de Abril tinha sido uma revolução sem muertos, se tinha sido mesmo assim. E começaram-nos a contar tudo, aquilo que o turista normal não sabe, coisas que eu partilho agora. Cuba é uma ilha, como toda a gente sabe, mas tem províncias. Eles só podem sair da sua ilha em representação desportiva ou política do país ou a convite de algum Estado amigo, que hoje em dia não são assim tantos. E mesmo de província para província, os cubanos têm que ter uma autorização especial. Portanto, eles não conhecem sequer a sua própria ilha. E neste terraço começámos a cantar, a gente cantou Rui Veloso, eles cantaram Pablo Milanés, trocámos piadas, o Orlandinho era o piadista do grupo, apontou-nos um mural lá embaixo com o Fidel Castro, o Che Guevara e a frase "Vivemos num país livre", e disse-nos, estão a ver, nós não pintamos grafites, fazemos piadas.
E depois seguiram-se uns dias onde fomos tudo menos turistas. Íamos com eles a todo lado, a discotecas só de cubanos, onde, por incrível que pareça, se ouve hip-hop. Portanto, apesar de estarem clausurados, há influências ocidentais que chegam lá. Fomos a paladares, que basicamente são outro estratagema, outro truque elegante dos cubanos para fazerem algum dinheiro. Os paladares são restaurantes em casa das pessoas. Nós entramos para a sala da casa de pessoas que estão ali, a avózinha está a cozinhar e há santinhos em todo lado e lá estamos nós. E eles cobram-nos qualquer coisa e nós comemos. Fomos com eles ao pavilhão de Cuba, onde se estava a celebrar os 50 anos da Revolução. Vimos um concerto de jazz, com 50 mil putos histéricos. Porque eles têm muito pouca oferta cultural. O único artista estrangeiro que atuou lá nas últimas décadas foi o Juanes, colombiano. É dali perto. Levou 1,5 milhão de pessoas à Praça da Revolução. Eles contam isso com uma lágrima nos olhos. Tem net, mas quem tem net é pirateada, como é óbvio, que o regime não deixa, e é tão lenta que aquilo que eles nos mostravam nos seus computadores, muito orgulhosos, eram anúncios publicitários. Porquê? Porque são muito curtos. Estavam 4 horas a sacar um anúncio da Coca-Cola e depois não é giro. E era muito giro, e era a maneira deles nos dizerem: nós somos cosmopolitas também, custa-nos mais, mas nós sabemos as cenas que estão a dar. E passaram-se uns dias incríveis, como é óbvio. E então nós íamos. Caminhávamos pela noite e o Brian vem ter comigo e começou a conversa a dizer: sabes qual é o livro que eu estou a ler? Eu estou a ler um livro, isto é bastante rebuscado, eu estou a ler um livro de um embaixador americano que trabalhou na União Soviética no tempo do Nikita Khrushchev. E sabes o que é que ele diz? Ele diz assim: os russos estão diferentes. O homem tinha estado lá 10 anos antes e diz: os russos estão diferentes. Agora já falam, já não têm medo de falar, já falam abertamente do podre em que vivem. Já dizem que desejam que tudo isto rebente. Já se queixam da sua vida. Há 10 anos atrás não se atreviam, tinham demasiado medo. E diz-me o Brian: há uma boa e uma má notícia aqui. A boa notícia é que nós em Cuba estamos neste momento exatamente nessa situação. Já não temos medo de nos queixar. Todos queremos que isto rebente. A má notícia, Luís, é que este livro foi escrito 30 anos antes da perestroika. E eu não quero esperar mais 30 anos, amigo. Eu não quero esperar mais 30 anos. E depois aponta-me uma coisa que eu nunca tinha reparado. Estamos no bairro chinês, que curiosidade, e como nos contou Raul, o jornalista, é o único bairro chinês no mundo que não tem chineses. Tem os restaurantes, tem os dragões, tem os candeeiros vermelhos, mas os chineses, quando há 50 anos o Fidel chegou, tchau, tchau, não é? Tinham que preparar a compra da EDP. Eles não são parvos. Antes, Cuba, no tempo de Fulgêncio Batista, era um paraíso de jogo, prostituição. Mas pronto, tinha algum esmero. A cidade parece que foi abandonada naquela altura e é por isso que tem aquele charme decadente. Eles têm carros daquela época, os carros dos cubanos, são carros americanos com 50 anos. Eles dizem, aliás, com orgulho, somos os melhores mecânicos do mundo, só não conseguimos consertar o nosso país. E lá estamos nós, em Havana, escura, decadente, e de repente o Brian diz-me: olha para ali, já viste? E eu, não, aquilo tinha estado sempre ali, estava em todos os quarteirões e eu não tinha reparado. Câmaras escondidas em candeeiros, ou seja, no meio daquela miséria, daquela decadência, havia tecnologia de ponta, um Big Brother. Porquê? Porque em cada quarteirão da Havana há uma coisa que se chama pomposamente CDR, Comitê da Revolução. E os comitês da Revolução são pequenas PIDES, que vigiam tudo o que os cubanos fazem. Vocês podem passar em Cuba pelos sítios mais estranhos, com tipos de tronco nu, musculados, que olham para vocês como se fossem matar, e eles não vão fazer nada. Porque há um polícia para cada 2 habitantes, e os polícias ganham mais que os médicos e que os professores. E o Brian chama-me a atenção, diz: vês estas câmaras, a Havana está a cair. E chegamos à última noite. E na última noite, como é óbvio, depois de 5 dias muito intensos, nós, os portugueses, e eles, claro, estávamos tristes. E estava combinado um jantar em casa do Brian. Nós tínhamos o avião para apanhar às 2 da manhã, tínhamos de estar no aeroporto à 1 da manhã, levámos as malas connosco, e eles tinham-nos convidado para jantar. Num bairro que podia ser Alvalade. Mas Alvalade, se tivesse sido abandonada há 50 anos e nunca mais tivesse tido cuidado. Mas a casa dele era uma casa que se percebia, a casa ainda era bonita, tinha um terracinho também. E nós chegámos e
E pronto, e conversámos e tentámos manter a alegria, estamos a ir-nos embora. Da casa dele via-se um hotel de 5 estrelas, que é uma espécie de bilhete postal da Havana. É o Hotel Nacional, é talvez o único edifício da Havana que está rigorosamente impecável, portanto aquilo serve de fachada, o resto esconde-se mais ou menos. E o tempo foi passando, eles deram-nos prendas, deram-nos livros, deram-nos fotografias do Brian emolduradas, deram-nos discos. E nós começámos a ficar com fome. As horas estavam a passar e éramos para jantar, tínhamos chegado às 8, eram 9, 10, 11 e a comida nunca mais vinha. Até que nós finalmente percebemos, para eles nos arranjarem aquelas prendinhas, para fazerem aquele carinho, não tinha restado dinheiro nenhum para comer. E então fomos às nossas malas e demos-lhes viemos para cá com a roupa que tínhamos, demos-lhes tudo o que tínhamos. E há uma última imagem, que é estarmos a despedir-nos. Nós fomos a chorar como Marias Madalenas até o aeroporto, e ainda pelo menos as primeiras 3 das 9 horas de viagem. E estávamos naquele terraço abraçados a despedir-nos, e ao longe, no tal Hotel Nacional, no último andar, a penthouse estava a bombar com uma grande festa. Ouvia-se, chegava som e as luzes. Ou seja, eram os verdadeiros turistas, não é? Os que vão da sua ilhazinha, vêm para outra, ficam naquela bolha do Hotel 5 Estrelas ou do resort, vão só à praia, não se misturam. Lá estavam eles a ouvir música que podiam estar a ouvir em Londres, em Paris, em Santa Apolónia, no Lux, a festejar que nem gente grande, completamente absortos à realidade onde estão, e nós a poucos quilómetros abraçados naquele terraço. Ilhas dentro de ilhas dentro de ilhas. E apesar de só terem passado 2 anos e meio, eu penso muitas vezes, se é mesmo verdade, que conheci 3 pessoas incríveis a quem não consegui fazer jus esta noite, com as quais mantenho o contacto possível, através de e-mail, com muitos mal-entendidos, porque a gente tenta escrever castelhano, eles tentam escrever português, mas vamos mantendo contacto. Mas para vos provar que era verdade, eu vou-me despedir da seguinte forma. Nessa noite, o Brian, o líder do grupo, que é um rapaz que podia ser um jovem Lenny Kravitz, portanto não podia estar mais distante de mim, ofereceu-me uma t-shirt com um decote, meus amigos. E eu vesti a t-shirt e fiz o voo de 9 horas com a t-shirt. E a t-shirt está aqui. Eu tenho o bilhete de identidade do Brian, está a gastinha. Sim, eu vim assim. Para tener esta t-shirt, escreveu o Brian, debes de ir a Cuba. Muito obrigado. Boa noite.